Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então peguem os seus livros, abram na página 128 até a página 131, coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre 3 sinais de pontuação: o travessão, a vírgula e os 2 pontos. Vamos começar a aprender sobre o uso da vírgula. A vírgula é muito importante na formação de uma frase. Ela traz pausa e dá todo o sentido na frase. O seu uso inadequado pode causar uma interpretação indesejável. Então, muito cuidado quando for usar a vírgula. Para fazer o uso certo da vírgula, é preciso seguir algumas regras, que são várias, mas hoje irei apresentar algumas, que vai te ajudar muito ao formar uma frase. Uma das funções da vírgula é enumerar, separar palavras numa relação. Veja nesse exemplo. Maria gosta de comer salada, vírgula, arroz, vírgula, feijão e empadão. Próximo exemplo. Comprei manga, vírgula. Veja como está sendo o uso da vírgula. Melancia, vírgula, abacaxi, vírgula, pera e, para finalizar a frase, caqui. A vírgula também é usada para separar locais e datas. Veja no exemplo. Queimados, vírgula, 14 de julho de 2020. Queimados é o nome do local. 14 de julho de 2020 é a data. Um outro exemplo. Austin, vírgula, 14 de julho de 2020. A vírgula também é usada para separar a expressão de chamamento, a ideia de que está chamando alguém dentro de uma frase. Veja no exemplo. Miguel, vírgula, traga o livro. Aqui é uma expressão de chamamento. Professora, acabei o dever. Olha a vírgula. Sempre que você usa vírgula, você dá uma pausa, tá? Outro exemplo. Camila, boa tarde. Agora vamos ver frase sem vírgula. Vocês irão notar que a frase sem vírgula, ela fica em 2 sentidos. Um sentido que você deseja que ela seja interpretada e o sentido que você não deseja que ela seja interpretada. Vamos ver no primeiro exemplo. Não gosto de você. Esta frase está sem vírgula. Agora vamos ver essa mesma frase acompanhada da vírgula. Não gosto de você. Então, na primeira frase, está uma frase negativa, dizendo que essa pessoa que fez essa frase diz que não gosta de alguém. Já na outra, diz que gosta de alguém. Então, não gosto de você. Então, compare as 2 frases, sem o uso da vírgula e com o uso da vírgula. Como eu falei, o uso da vírgula é muito importante. Ela pode trazer várias interpretações. Uma interpretação boa, também uma interpretação ruim. Então, vai depender muito de como você usar a vírgula. Vamos ver outros exemplos do uso da vírgula numa conversa no WhatsApp. A maioria das pessoas não se preocupam em usar as pontuações corretas dentro de uma conversa no WhatsApp. É muito importante fazer o uso das pontuações numa conversa, porque ali, através da pontuação, a pessoa que está lendo, ela vai entender o que está querendo se passar naquela frase. Então, vamos para esse primeiro exemplo. No primeiro exemplo, está sem nenhuma pontuação, sem vírgula e sem os outros pontos. Então, a leitura é feita assim. Oi, tudo bem? Vamos ao churrasco amanhã. Na primeira frase, oi, tudo bem? Parece que a pessoa está falando com alguém chamada tudo bem. Ó, oi, tudo bem. Entenderam? Então, ó, traz vários tipos de sentido. A pessoa que está lendo, ela vai interpretar do jeito que ela quer. Aí na frase de baixo,
Vamos ao churrasco amanhã. Aqui parece que essa frase foi uma frase afirmativa. Por não ter nenhum ponto, você interpreta do jeito que você quiser. Agora vamos ver essas duas frases sendo usadas com o ponto e com a vírgula. Oi, tudo bem? Aqui teve um cumprimento e perguntou se a pessoa estava bem usando o ponto de interrogação. Foi feita uma pergunta. Oi, tudo bem? Vamos ao churrasco amanhã? Olha o ponto de interrogação. Foi feita uma pergunta. Então, quando você encontra uma frase onde tem toda a pontuação, você consegue entender o que a pessoa que está do outro lado está tentando te passar. Agora vamos responder as perguntas que foram feitas na frase anterior. Primeiro, sem nenhuma pontuação. Oi, amiga. Não vamos ao churrasco. Essa é a primeira interpretação, pois está sem nenhuma vírgula e sem nenhum ponto. Nem ponto de interrogação, nem de exclamação, nem ponto final. Agora vamos ver essa mesma resposta com a pontuação adequada. Oi, amiga. Não, vamos ao churrasco. Então, aqui, nessa segunda frase, ela está afirmando que elas vão, né, essas pessoas vão ao churrasco. Então, de acordo com a pontuação que for colocada dentro da frase, ela vai trazer um sentido real. Então, aqui foi usada a vírgula adequadamente e também aqui. Então, tome muito cuidado na hora de escrever qualquer frase. Lembrando que a frase sem pontuação, ela pode passar várias interpretações. Olá, eu sou a vírgula. Eu tenho um papel importantíssimo na escrita de textos e possuo muitas funções. Eu sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Brasília, a capital do Brasil, tem 3 milhões de habitantes. Sirvo para separar elementos em uma frase. Meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Florianópolis, 31 de maio de 2020. Sou utilizada após um sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Após uma saudação, com muito amor, professora Vilma Ribeiro. Esses são apenas alguns exemplos de como utilizar a vírgula. Eu ainda tenho muitas outras utilidades. Existem casos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, não estou bem. Não, estou bem. Não quero ler. Não, quero ler. Esse Ricardo é corrupto. Esse Ricardo é corrupto. Conseguiram perceber a importância de utilizar a vírgula corretamente? Que bom! Então, eu já vou indo. Até mais! Agora vamos aprender sobre o uso do travessão. O travessão é usado antes da fala de personagens em um diálogo. Então vamos para o exemplo. Rafaela perguntou: olha onde está o travessão. Ele é sempre usado antes da fala do personagem. Aqui está tendo um diálogo, uma conversa. Então, travessão indica que o personagem está falando. Professora, qual é a página do livro? O outro personagem vai responder: olha o travessão. A página do livro é 128. Olá, pessoal! Eu sou o travessão, um traço maior que o hífen e costumo ser empregado no discurso direto para indicar a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Por exemplo, o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda. O travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto que o travessão é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Até mais, pessoal! Tchau!
Os dois pontos também têm várias regras, sendo que eu vou apresentar algumas para vocês. Os dois pontos podem indicar a fala do personagem no diálogo. Ele vai mostrar que o personagem vai falar. Lembrando que o travessão indica a fala do personagem. Já os dois pontos, ele indica que o personagem vai falar. Então veja nesse exemplo. É o mesmo exemplo da frase anterior, que eu usei lá no travessão. Rafaela perguntou, olha o uso dos dois pontos. Aqui está indicando que o personagem vai falar. Essa frase aqui embaixo é da Rafaela. Ela que vai perguntar. Ó, o travessão, como já foi falado, ele indica quando o personagem está falando. Professora, qual é a página do livro? Então, os dois pontos nessa situação, ele é usado para indicar que o personagem vai falar. Os dois pontos também é usado numa citação, ou seja, é uma frase de alguém que falou algo. Vamos entender melhor na frase. Como disse Jean Piaget, professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Essa frase, que foi uma citação, ela foi feita por este homem chamado Jean Piaget. Então, sempre que for fazer uma citação, você vai usar os dois pontos. Você vai citar algo que alguém falou, como está neste exemplo. Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Esta frase foi feita por este homem, chamado Jean Piaget. Os dois pontos também é usado numa enumeração. Como eu já falei, a enumeração é a separação de palavras numa relação. Então vamos ver no exemplo. Os planetas do sistema solar são, dois pontos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os dois pontos também é usado após as palavras exemplo, nota, importante, observação e entre outras palavras. Vou colocar dois exemplos. Veja onde foi posicionado os dois pontos. Então a frase ficou: a professora passou o trabalho do segundo bimestre valendo 3 pontos. Então aqui foi feito um aviso. Vai usar a palavra importante para poder avisar sobre algo ou ressaltar algo que já foi falado. Você pode usar a palavra importante e lembra de colocar os dois pontos. E logo após os dois pontos, você vai iniciar com letra maiúscula. Na palavra exemplo, vocês também podem notar os dois pontos. Exemplo, como o nome já diz, é você dar um exemplo sobre alguma coisa. Aqui no meu caso, eu coloquei o exemplo de uma frase onde eu usei a vírgula corretamente. Então, sempre que você for dar exemplo de alguma coisa, você vai usar a palavra exemplo acompanhada de dois pontos. Então, a minha frase ficou: alunos, estudem para as provas. Oi, gente! Nós somos os dois pontos. Na produção de texto, nós marcamos uma breve pausa no discurso. Geralmente somos utilizados antes de uma fala, explicação ou esclarecimento. Somos utilizados quando o personagem vai iniciar uma fala. Por exemplo, Margarida disse: vou ao mercado pela manhã. Para anunciar uma citação, bem diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exemplo, observação, nota, importante, etc. Exemplos: importante. Não se esqueça de colocar hífen na palavra ponto e vírgula. Observação: o ponto de interrogação pode indicar surpresa. Mesmo? Curiosidade: segundo o novo acordo ortográfico, o uso do hífen nos termos dois pontos é facultativo, ou seja, pode ser escrito das duas maneiras, dois pontos e dois pontos com hífen. Então é só, pessoal. Eu já expliquei como eu funciono direitinho, agora eu vou embora. Tchau! Tchauzinho e até a próxima aula!